Olá, boa tarde, boa noite. O meu nome é Ana Paula Ribeiro. Eu sou facilitadora de constelações familiares e sou terapeuta transpessoal. Ah, e estou aqui hoje no seguimento de um ciclo de palestras que acontece em Que é Luz, na associação Eu Consigo Ser Mais Feliz, desde janeiro, que se chama Visão Sistémica de. Ah, e hoje vai ser a visão sistémica da relação com o pai. Não vai ser presencial, como costuma ser, vai ser aqui online, dadas a situação que nós vivemos, que o país vive. Então eu decidi fazer online. Eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam, que vocês tirem benefícios para o vosso relacionamento com o vosso pai, que melhorem. Olá, Crista. Olá, Isabel. Bem-vindas. E então eu gostaria de vos dedicar esta palestra a todos vocês, a todos nós que estamos em casa e que precisamos de estar, e a todos aqueles que não podem, dada a profissão que têm. Muito obrigada a todos. Então, a visão sistémica da relação com o pai. Quem assistiu à última palestra que falava sobre a relação com a mãe? Olá, Andreia. Lembra-se de eu dizer que a mãe traz o filho para a vida. Então, se a mãe traz o filho para a vida, o pai leva o filho para a vida. Dentro do sistema familiar, a mãe e o pai são equivalentes. Eles juntos criam a família. Um pai e uma mãe complementam-se. Lembrem-se, a concepção não existiria se não houvesse uma destas pessoas. Para haver a concepção, para haver um embrião, é necessário haver um pai e uma mãe. Então, eles complementam-se. E sem um, não existiria o outro. Então, eu gostaria de começar por dizer... Olá, Milene, bem-vinda. Por falar um pouco da energia masculina. O pai é um modelo da energia masculina para os rapazes, porque será o homem que eles vão ser. E é o modelo de referência para as raparigas, porque será o homem que elas vão atrair na vida. Vou dar aqui um bocadinho, desenvolver um pouco mais. As raparigas tendem a procurar nos relacionamentos amorosos o pai que não tiveram, entre aspas. Ou seja, tentam ir buscar ao companheiro aquilo que lhes fez falta no relacionamento com o pai. Contudo, como a vida é muito sábia, nós vamos atrair pessoas que nos vão fazer sentir o mesmo que o nosso pai nos fez sentir. Tem a ver com a nossa percepção, sempre, está bem? Para os rapazes, a mesma coisa. Mesmo que eles critiquem e julguem o pai que tiveram, a verdade é que mais cedo ou mais tarde vão se dar conta de estarem a fazer atitudes diferentes, iguaizinhas ao pai, ou então exatamente o oposto. Que, se formos a ver bem, o que motiva é a relação com o pai e não é aquilo que eles são. Não é? Então, para ambos, tanto para rapazes como raparigas, o pai é quem ensina a caminhar no mundo. Então, que características tem esta energia masculina? Lembrem-se que todos nós temos energia masculina e energia feminina dentro de nós. Aqui eu estou a falar das características da energia masculina que têm a ver com o arquétipo que é o pai, está bem? Então, objetividade, razão, realização, conclusão, foco numa única direção. Lembrem-se, a energia feminina tem uma direção, tem um foco bidirecional. A energia masculina tem um foco
monodirecional, o que ajuda na parte da concentração. A energia masculina é uma força criativa que é expressa através da mente com uma necessidade de compreender, de analisar. A energia masculina ajuda-nos a encontrar os limites através da assertividade, a fazer planos e impulsiona para a ação. E dá-nos algumas qualidades, ou seja, na energia masculina existem algumas qualidades que têm mais energia masculina, digamos assim, como a coragem, o discernimento, a estabilidade. Lembrar que a energia masculina é guiada por uma visão de liberdade, de expansão e capacita-nos a ocupar o nosso espaço e a ser um eu com limites claros. Quantos de nós não ocupa o seu próprio espaço, o seu próprio lugar? Quantos de nós têm dificuldade em dizer que não? Têm dificuldade em estabelecer limites, em ser assertivo? Lembrem-se, precisam de resgatar a energia masculina para chegar até aí. Então, essencialmente, o nosso pai, que é a energia masculina, mostra-nos como nós nos vamos manifestar no mundo exterior. E lembra-se que a energia masculina busca um propósito que vai para além de si mesmo. Ela visa transformar o mundo. É diferente da feminina. É muito importante a energia masculina. Então, de uma forma geral, eu vou falar sobre o papel do pai. Perceber que tudo o que eu vou dizer tem numa base geral. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre os seus próprios processos, estejam à vontade, mandem mensagem que eu respondo no fim, está bem? Para já eu vou dar informação geral. Bem-vinda, Andreia. Bem-vinda, Marisa, Paula, Maria. Oh, que bom. Muito obrigada. Olá, Ana. Olá, prima. Muito obrigada por vocês estarem aí. Então, o papel do pai. Vamos lá. Tem um papel muito importante em casa. Ele ajuda a criança a saber comportar-se como um adulto. Ele vai ter um olhar e vai ensinar isso à criança, um olhar de amplitude. Vai levar a criança para o mundo e vai-lhe ampliar as oportunidades. Vai nos guiar para o mundo. Vai ser um símbolo, o símbolo máximo de autoridade, de ordem, de disciplina e de limites. Quantos de nós não julgou e criticou os nossos pais, principalmente o nosso pai, por ter estas atitudes mais agressivas ou mais rígidas, em ter uma autoridade que não gostávamos muito? Quantos de nós não compreendemos que eles só estavam a usar a energia masculina que existia neles? O pai dá-nos também a proteção, a segurança e o sustento. Para algumas pessoas, eles são verdadeiros heróis. Então, vou-vos falar um pouco. Estou aqui ao mesmo tempo a tentar dar as boas-vindas a toda a gente. Falar um pouco dos efeitos da presença ou da participação ativa do pai numa família. Então, o pai é essencial para o bom desenvolvimento, funcionamento da família e desenvolvimento dos filhos, e para que o movimento deles para o mundo seja feito com sucesso. Então, a relação com o pai traz ótimos benefícios à criança. Uma maior capacidade de desenvolvimento cognitivo e físico, porque as brincadeiras com o pai são mais desafiadoras e mais exigentes, então puxam mais pela criança. Há também, na relação com o pai,
algo que a criança aprende, que não aprende com a mãe, que é um sentido de pluralidade e um sentido de individualidade. Um bebê, no mundo de onde vem, só existe ele e a mãe. E para ele, ambos são um. Quando nasce, o pai mostra a experiência de, de que ele pode ser um ser distinto da mãe e do pai. Então aí encontramos a individualidade e mostra-lhe a pluralidade, como tendo uma referência de que podemos ser vários. Isto é muito bonito. É com o pai que há também uma aprendizagem da natureza mundana, longe da proteção da mãe, claro, tem que ser, e que dá à criança uma disciplina e confiança para enfrentar os desafios. As mães normalmente se super protegem um bocadinho, não é? Faz parte, é o papel delas. Bem-vinda, Vera, Filomena, obrigada. Então, se viram a palestra anterior da relação com a mãe, sabem que o sucesso vem da mãe. Se o sucesso vem da mãe, o progresso vem do pai, vem principalmente do pai. Então, eu vou-vos dar um exemplo da diferença, como é que o casal lida, o pai e a mãe, lidam com uma criança. Imaginem um casal que vai com uma criança ao parque. A mãe chega e começa logo preocupada e cuidadosa. Não metas os pés aí, não corras. Olha que vais cair, tem cuidado com isto, tem cuidado com aquilo. O pai, e ela está a fazer o papel dela e faz muito bem. Ela precisa de fazer o papel de cuidadora. Faz parte. O pai chega, vê os sítios de perigo, posiciona-se num local de modo a preservar o filho, mas depois dá liberdade à criança para ela explorar. E esta liberdade que ele dá para ela explorar vai ser necessária para que o filho compreenda o mundo, compreenda a vida. Mais tarde, ele vai caminhar na vida de uma forma mais completa. Então, já perceberam porque é que o progresso vem principalmente do pai? E quando o pai não está presente? E as pessoas, bem-vinda Madalena, e as pessoas que não tiveram pai por uma razão ou por outra, um pai presente. Então, quais são os efeitos da ausência do pai? Então, o pai é um dos pilares do lar. É um apoio para a mãe e para o filho. Contudo, várias dinâmicas aparecem dentro da família. Imaginem, algumas mulheres excluem o homem durante a gestação, porque sentem que é um assunto só delas, visto que o filho está a nascer dentro delas, quase como se fosse uma posse. Outras mulheres excluem o homem, o pai, das tarefas do filho, das tarefas básicas com a criança, porque não confiam ou porque acham que elas fazem muito melhor. Depois também há o pai, com licença, os pais que se auto-excluem destes dois acontecimentos. E depois também há uma série de eventos que podem acontecer e que levam à ausência do pai. Imaginem a morte do pai, o pai viver noutro país, separado da mãe, muitas outros cenários, outras vidas, outras vivências que levam à ausência do pai. Então, a ausência do pai leva a um desequilíbrio muito grande dentro do seio familiar. E se esta ausência se materializa com uma ruptura total ou parcial na relação entre pai e filho, vai levar a que a criança se sinta esquecida, se sinta abandonada, se sinta com medo, insegura, sinta que
está incompleta e muitas vezes também sinta muita raiva. Claro está que se isto acontece pela ausência do pai, isto vai ter grande impacto na criança e nos relacionamentos futuros desta criança, sejam relacionamentos amorosos ou relacionamentos de amizade, ou mesmo relacionamentos com a própria família. Então a criança perde totalmente a sua referência da energia masculina na criação, quando o pai está ausente. O que acontece normalmente quando o pai está ausente? Então, quando o pai está ausente, pode ser necessário, e normalmente acontece, outras pessoas se deslocarem para esse lugar para cumprirem esse papel. Normalmente a mãe, não é à toa que se diz eu sou mãe e pai, não é? Há muitas mulheres que dizem isto, eu sou mãe e pai. Quer dizer que elas se deslocaram do seu lugar de mães e fazem o papel de pai também. Ou então um irmão mais velho, ou mesmo outro elemento da família, ou eventualmente um novo parceiro da mãe. Então é como se houvesse uma necessidade deste lugar ser ocupado quando o pai está ausente. Claro que esta deslocação não é um movimento natural destas pessoas. Elas saem do seu lugar e vão para ocupar outro lugar que não é o delas. Então elas estão a executar um papel que não é delas. E mesmo que cuidem muito bem da criança, a ausência do pai biológico terá repercussões na vida da criança. É inevitável. E a criança muitas vezes toma esta atitude, que é projeta as suas dores com o seu pai na pessoa que está a ocupar esse lugar. Então imaginem que é a mãe que está a ocupar esse lugar. E se a criança sente muita raiva do pai, pode acontecer que de vez em quando ela exploda com a mãe. E a mãe nem percebe porque é que ela está a explodir. Porque não fez nada ou porque não há razão aparente para isso. A verdade é que ela está a despejar na mãe tudo o que ela sente pelo pai e que não lhe consegue dizer. Então ela está a projetar os seus sentimentos nessa pessoa que está a ocupar esse lugar. Então o papel do pai não pode e nem devia de ser assumido por outra pessoa. Pai é pai. E é aquele pai. Mas e o pai que está sempre ausente e que não quer saber dos filhos? A única coisa que é preciso, e que é preciso que a criança saiba, é que dentro dela o pai e a mãe estão juntos. E que dentro dela existe o pai. Mesmo que o pai, na realidade, na vida real, não esteja presente, era necessário que a mãe desse este input de o pai existe dentro de ti e tu tens uma parte do pai dentro de ti. Claro que depois na prática é preciso pessoas que tomem determinadas atitudes que cabem ao pai, mas a criança aceitaria muito melhor essas atitudes se houvesse respeito pelo pai dessa criança. Muitas vezes as pessoas que ocupam estes lugares não respeitam o pai da criança. E muitas vezes é por isso que a criança se revolta. Então, alguns filhos colocam-se como defensores da mãe contra o pai. Por situações que acontecem no casal. Isto não é justo para ninguém. Não é justo para a criança, porque muitas vezes eles colocam-se de um lado ou do outro porque é pedido pelos pais para o fazerem. Não é justo para a criança, porque é dizer-lhe, olha, tu só podes ter um, tu não podes ter os dois. E a verdade é que isso é inconcebível para a criança. Porque dentro dela, o pai e a mãe precisam de estar juntos. Se o pai e a mãe não estiverem juntos dentro dela, é como se ela não existisse. Como se a criança não existisse. Então, pedirem a uma criança para escolher lados é desmembrar esta criança.
só chamar a atenção para isso, está bem? Então não é justo também nem para o pai nem para a mãe. Ninguém quer ter um filho infeliz. Alguns filhos carregam também as dores da mãe em relação aos relacionamentos com o pai. E muitas vezes estes filhos até ocupam o lugar do pai na vida da mãe, saindo do lugar deles de filhos. Isto vai criar alguma desordem também, porque não é suposto a criança ser companheira da mãe, no sentido do lugar do parceiro. É suposto ser filho. E um filho faz coisas que um parceiro não faz. Então, estes filhos que tomam as dores da mãe, eles começam a ter sentimentos pelo pai que são originados na mãe. Ou seja, eles olham para o pai através dos olhos da mãe. Isto claro que condiciona a aceitação do pai. Porque quando a criança que quer muito aceitar o pai, mas que está do lado da mãe porque a mãe sofreu muito, ela sente que se aceitar o pai, ela está a trair a mãe. E isto é muito doloroso para uma criança. E normalmente eles não falam disto. Eles não expõem o seu coração. É preciso estar atento, está bem? É preciso estar atento às crianças. Então, os filhos são leais aos pais. Isto é um facto. E nesta lealdade, e se houver esta situação entre os pais, eles vão querer ser leais ao pai. De que maneira? De várias maneiras. Imaginem que o pai tinha algum tipo de vício. Esta criança, quando crescer, vai certamente ter um vício. Imaginem que este pai maltratava a mãe. Esta criança pode escolher, claro que inconscientemente, quando tiver um relacionamento amoroso, maltratar a sua mulher, porque foi o que viu ou o que sabe que o pai fazia à mãe. E outra forma que ele tem de ser leal ao pai é copiando o pai no que diz respeito aos seus próprios filhos. Imaginem que este filho teve filhos. Então ele vai dar aos seus filhos o que o seu pai lhe deu a ele, a ausência. Na ausência na convivência. Então já percebem que as crianças são leais ao pai ou à mãe. É a parte que eles sentem que é mais frágil. E nem sempre corresponde à verdade, mas é a percepção da criança. Então, e aqueles pais que foram difíceis? Muita gente teve pais difíceis, não é? Há esta designação, que são aqueles pais ausentes, que abandonaram, que maltrataram, que abusaram até. Aqui eu só queria dizer que eu não estou aqui para arranjar desculpas para estes pais, está bem? Eu estou aqui para vos dar uma perspectiva, uma nova perspectiva de olhar para isto. Num contexto sistémico, todo tipo de comportamento faz sentido. O que é isto, um contexto sistémico? Dentro do sistema a que pertence, ou seja, a família. Todos nós pertencemos a uma família e todos nós temos lealdades inconscientes para com a nossa família, para com membros da família, muitos até nem conhecemos. E isso obriga-nos a tomar determinadas atitudes que se fossem conscientes, nós não tomaríamos. É neste sentido que eu digo
que um pai ausente, um pai que abandona, um pai que maltrata, um pai que abusa, este tipo de comportamento faz sentido num contexto sistémico. E o fazer sentido, eu não estou a concordar com ele, só estou a dizer que faz sentido, está bem? Então, quando nós, enquanto filhos, nos colocamos na posição de juízes do nosso pai, acontece que dentro do nosso coração fica um vazio do pai. E mesmo que não nos consigamos aperceber, isso vai ter repercussões na nossa vida. Vai chegar um dia que nós vamos estar perante esse vazio, quando o deixarmos de encher com o amor, supostamente, dos outros. É isso que nós procuramos. Quando sentimos um vazio de amor de pai, nós procuramos nos relacionamentos amorosos o preenchimento desse vazio. Até que a gente perceba que esse vazio só pode ser cheio com o nosso próprio amor. Ainda vai ser necessário muitas experiências. Cada um tem as suas. Então, enquanto filhos, nós temos dificuldade em encarar os nossos pais, do pai como a mãe, como seres humanos. E julgamos o nosso pai, muitas vezes, como insuficiente e incapaz na sua condição de pai. Porquê? Porque nós, sob a nossa percepção, nós percepcionamos que ele não foi capaz de satisfazer as nossas necessidades. Qualquer coisa assim do género. Eu tinha necessidade de atenção. E ele não me deu atenção nenhuma. Então ele não é bom pai. Mas, se nós formos ver a história, se calhar, estamos a falar de um homem que trabalhava 9 horas por dia para pôr o sustento em casa. Era normal que ele não tivesse tempo para dar atenção. Então, cada família, cada pai, cada filho, existem motivos, existem causas que levam as pessoas a ser como são, a fazer determinadas atitudes. Olhem para vocês próprios. Olhemos para nós. Quantas dificuldades nós não conseguimos resolver? Quantas dificuldades é que nós temos na vida? Enquanto filhos, enquanto pais, enquanto netos, enquanto profissionais. Quantas dificuldades? E o nosso pai não pode ter tido dificuldade na função de pai? Um dia nós vamos nos tornar pai ou mãe. E vamos levar para esta experiência tudo aquilo que nos compõe. Todos os nossos amores, todas as nossas dores, todos os nossos sentimentos, a nossa educação, as nossas crenças, principalmente as nossas crenças inconscientes. Vamos levar as nossas lealdades inconscientes, vamos levar tudo isto para o ser mãe ou o ser pai. O mesmo aconteceu com os nossos pais. Eles estiveram na mesma situação. Eles fizeram o que eles conseguiram fazer. E eles fizeram o que eles sabiam e o que eles podiam, dados os condicionamentos todos. Bem-vinda, Mané. Olá, Milena. Então, não aceitar o pai é não aceitar a nossa realidade. O pai já é uma parte de nós. Então, se nós não aceitamos o nosso pai, nós não estamos a aceitar a parte dele que existe em nós. Ele já existe em nós. Então, aqui a questão não é concordar com o que ele fez. De todo. Eu não estou aqui para concordar. A questão é aceitar. Aceitar que eu tenho uma vida também graças a ele. Graças à minha mãe,
e ao meu pai. Sem ele, eu não teria uma vida. Depois há quem me diga, pois, então, mas a minha mãe podia encontrar outro homem. Mas se encontrasse outro homem, não era eu que tinha nascido. Porque eu só existo exatamente como sou, porque eu tenho aquele pai e aquela mãe. Por isso a questão aqui é aceitar que se eu tenho uma vida, é graças a ele também. A questão é aceitar a parte do meu pai que existe em mim, aquilo que eu herdei dele. A questão é aceitar que por ele ter sido exatamente como ele foi, me permitiu a mim desenvolver algumas capacidades que de outra forma eu não conseguiria desenvolver. Então vou-vos deixar aqui duas perguntas que podem vos ajudar a, a ir mais fundo na relação com o vosso pai. Que características é que tu tens que também identificas no teu pai? E que características é que tu sentes que tiveste de desenvolver por ter tido esse pai, exatamente como ele é ou foi? Seja para lidar com um pai carinhoso, seja para lidar com um pai agressivo, nós tivemos que desenvolver capacidades dentro de nós. E essas capacidades depois nós levamos para a vida e ajudaram-nos em muitos momentos da nossa vida. É uma sugestão, reflitam sobre isso, está bem? Então, como é que eu vou ao pai? Então, o primeiro passo na direção do pai é através da permissão da mãe. O movimento vai através da mãe para o pai e do pai para o mundo. Então, a mãe leva o filho ao pai e o pai leva o filho ao mundo. Sabem e conhecem perfeitamente aquelas mães que mantêm os filhos longe do pai. Eu digo assim, atenção mães, vocês estão a afastar os vossos filhos do progresso. Eu sei que cada caso é um caso. Não estou a dar, eu só estou a falar de uma forma geral, está bem? Tirem o que for bom para vocês desta palestra. Então, para aceitar o pai, o que é necessário? É necessário reconhecer que o pai é uma pessoa normal, comum, e que tal como nós, ele está condicionado, e sempre foi condicionado pela sua educação, pelas suas crenças, pelas suas lealdades inconscientes, pelos seus emaranhamentos, as suas vivências. Tudo isso se condicionou para ele ser a pessoa que ele foi ou que é, tal como nós. E para aceitar o pai, também é necessário deixar com o pai o que pertence a ele e o que pertence ao destino dele. Muitas vezes os filhos trazem para cima das costas as coisas dos pais, carregam pesos. Isso não vai ajudar a aceitar o pai. Isso não vai ajudar a melhorar a relação com o pai. Só quando nós libertarmos isso é que nós vamos perceber o que é ser filho. Então, facto, os filhos amam os pais, independentemente de como os pais sejam. Lá no fundo. Se calhar ainda não olhaste para esse fundo. Se calhar ainda não chegaste lá. Mas quando lá chegares, tu vais perceber. Os filhos amam os pais. E os pais estão completamente disponíveis para os filhos dentro do limite de cada um. É aquela velha história de os filhos são muito exigentes com os pais. O pai também.
Aquela velha história de estarem sempre a pedir bananas e o pai ter um cesto cheio de maçãs. E é a única coisa que ele tem para dar. E o filho está sempre a pedir bananas. Atenção ao que se exige do outro. Então, aqueles de nós que cresceram com a presença do pai ou que recebiam pensão de alimento do pai, quantos de nós é que agradecemos a nossa sobrevivência e a nossa educação? Porque ela foi assegurada por ele. Quantos de nós agradecemos? Também é uma forma de amor. Sustentar a minha sobrevivência, a comida, o vestir, um teto, também é uma forma de amor. Já agradeceram isso? E aqueles que privaram de perto com o pai? Quantos de nós já lhe agradecemos a proteção e a segurança que nos transmitiu? Quantos de nós lhe agradecemos as longas horas de trabalho em que esteve ausente da família, em que esteve solitariamente a ganhar o sustento para a família, para que nada faltasse em casa? Já lhe agradeceram? Quantos de nós é que agradecemos o facto do pai ter estado longe, ter estado ausente? Porque isso permitiu-nos ter uma vida totalmente diferente daquela que teríamos se ele estivesse por perto. Já pensaram nisto? Muitos de nós sofrem porque o pai esteve ausente. Mas sabe que se o pai estivesse presente, provavelmente teriam levado mais tareia, imaginem. Então, o pai estando ausente fez com que a criança não tivesse esse destino de tarefa. É preciso agradecer. São só outras formas de ver as coisas. E quantos de nós é que já elogiámos pessoalmente o nosso pai e tudo o que ele fez ou não fez por nós? Quantos de nós já lhe agradecemos simplesmente por existirmos? Quantos de nós já lhe agradecemos a vida que ele nos deu? Porque se nós respiramos, é graças a ele. Se nós temos uma vida para viver, é graças a ele. Eu gosto muito da vida que eu tenho. Eu posso agradecer a ele. Então, quantos de nós já lhe dissemos que o amávamos? Os filhos, enquanto seres humanos que somos todos, são insatisfeitos por natureza e vão ter sempre algo a apontar ao pai ou à mãe. Sempre. Nunca vai ser suficiente. Lembrem-se, não existem pai, mãe e filhos perfeitos. Somos todos apenas perfeitos na nossa imperfeição. Não é possível. Ou melhor, reflitam sobre isto. Passamos a vida a exigir aos nossos pais atenção, amor e mais umas quantas coisas. E aceitação. Passamos a vida a pedir-lhes que nos aceitem como nós somos. Faço-vos esta pergunta. Quantos de nós damos atenção ao nosso pai?
quantos de nós amamos e mostramos que amamos o nosso Pai? Quantos de nós aceitamos o nosso Pai? E se nós não conseguimos fazer isto com Ele, porque é que Ele tem de conseguir fazer isto connosco? Mas, se nós não conseguimos fazer isto connosco próprios, como é que nós vamos conseguir fazer com os outros? Se eu não me dou atenção a mim própria, se eu não me amo a mim própria, se eu não me aceito, se eu não aceito a parte do meu Pai que existe em mim, como é que eu posso pedir que Ele me dê tudo isso? É uma questão de refletirem. Estou completamente aberta agora para as vossas questões, se tiverem. Escrevam, por favor, que eu respondo. Se entretanto não houver questões, vou já dar-vos uma informação antes das questões que possam surgir. Este ano é um ano de grande desenvolvimento. Nem nós sabíamos o quanto no início do ano. Mas para mim já era. Porque foi este ano que eu decidi que em outubro deste ano iria iniciar um curso de desenvolvimento transpessoal baseado na visão sistémica, fenomenológica, nas constelações familiares, mas também na parte da meditação, da hipnose, ou seja, tem todas as ferramentas que eu tenho, eu vou aplicar neste curso de desenvolvimento transpessoal. Vai iniciar-se em outubro e quem decidir fazer, por favor, é só deixar o vosso mail que eu mando-vos todas as informações, está bem? E vai nascer também em outubro o meu projeto, um projeto muito, muito querido, um bebê, assim, uma coisa maravilhosa, que é a formação de constelações familiares para terapeutas. Eu vou dar início em outubro deste ano, dia 25. As vagas são poucas. Quem tiver interesse, por favor, deixe o e-mail e eu mando todas as informações. Bem-vindo, Demar, obrigada. E estes são 2 projetos que vão arrancar para mim em outubro. E é, para mim, as grandes mudanças que eu achava que seriam no início do ano, contudo, outras muitas, se seguiram desde que estamos nestas circunstâncias. E todas elas são bem-vindas, porque todas elas nos podem levar mais dentro de nós. Obrigada, Milene. Também eu recebi muito com a tua presença. Grata. Bem-vinda, Rita. Gold Rush. Grata. Não tenho mais nada para vos dizer. Muito grata por vocês terem estado aí. É para vocês esta palestra. É para mim, foi para mim. E a formação em constelações para não terapeutas? Pergunta a Helena. Helena, será esta primeira formação que eu falei, que é o curso de desenvolvimento transpessoal. Qualquer coisa depois eu posso dar todas as informações. Então, desejo-vos a todos uma boa noite. Que estes tempos estejam a ajudar a vocês, à vossa família. Que esta situação de estarem mais próximos e mais presentes na família
possa ser realmente uma presença. A formação vai ser onde? Perguntei a Isabel. Vai ser em que luz? Aqui na associação eu consigo ser mais feliz. Olá, Helena, bem-vinda. Aproveitem, felizmente, existem online muitas pequenas palestras e formações. Aproveitem esta altura para vos trabalharem a vocês próprias. Obrigada, Ana Rita, beijinho para ti. É sempre bom usar o tempo que temos, e agora temos muito tempo, usar o tempo que temos para nos conhecermos melhor e para sairmos desta fase mais fortalecidos. Obrigada a todos e uma boa noite. Olá, Sandra, beijinho, grata. Hélia, um beijinho de coração para vocês. Muito grata, obrigada.